vocês? Começando hoje então o primeiro vídeo da semana fazendo história aqui do Pensando, e para este vídeo nós escolhemos o tema Reforma Protestante. Já ouviu falar do tema? É um tema que lhe é comum, que faz parte das suas discussões, dos seus estudos, né? Para quem é religioso, até para quem não é muito religioso, mas já ouviu falar. Então, hoje nós vamos falar um pouco disso. Tem até aqui uma referência, né? Um livro, a gente vai falar um pouco dele depois aí, né? Referência do livro, até para a gente saber de onde que a gente tira as informações, ou seja, tem várias, você consegue encontrar esse tema aí na internet, você consegue encontrar nos livros, mas esse aqui é um livro muito bacana, até por isso que a gente está mostrando aqui, né? Ele é do Carter Lindenberg, muito bacana, muito legal. Eu convido vocês para mais esse vídeo aqui do canal. Vamos lá então? Reforma Protestante. A Reforma Protestante ela foi um movimento religioso que se voltou contra as ações e regras da Igreja Católica. Naquele cenário, o principal agente da Reforma foi o monge alemão Martinho Lutero, muitíssimo conhecido. Ele viveu entre 1483 até 1546. E em 1517 ele publicou as famosas 95 teses que fundamentavam, ou que fundamentalmente criticavam a venda de indulgências. Que era o que isso, indulgências? Era quando a igreja concedia o perdão divino a qualquer pessoa que pagasse um determinado valor. Esse é um tema bem polêmico aí na história aí do cristianismo, por assim dizer. O ato, ou seja, esse ato deu origem a um processo de ruptura que abalou seriamente o domínio católico na Europa Ocidental e permitiu ainda o surgimento de ramificações do cristianismo, como o luteranismo, que seria então, ou foi a primeira igreja protestante naquela época. Quando a gente fala dos princípios religiosos da doutrina luterana, a partir de Lutero criou-se então o luteranismo. Ele tinha princípios como, logo em 1530, ele divulgou os princípios da doutrina luterana. E seria o quê? Salvação pela fé, seria a presença da verdade somente na Bíblia. A Bíblia sempre baliza as decisões, baliza a fé. A Bíblia sempre é o norte, é o livro de referência, sem apoio. A Bíblia é o livro da verdade. Extinção do clero regular, ou seja, das ordens religiosas. Também a livre interpretação da Bíblia, sem a necessidade de pregadores, padres ou outros intermediários. Também a eliminação de tradições, de rituais nos cultos religiosos. E isso, volta e meia, a gente vê muito ainda. Com certeza você já lembrou de algum ritual religioso, independente da religião, por assim dizer. O fim do celibato. O que seria o celibato? É a proibição do casamento de padres. Esse é o exemplo do que é o celibato. A proibição do uso de imagens nas igrejas. Olha só, também estava dentro dos princípios religiosos da doutrina ali de Lutero. O uso do alemão nos cultos religiosos. Então, não mais valia apenas o latim, era usado como uma língua única até aquele momento. E a Eucaristia e batismo como únicos sacramentos válidos. E as pessoas também se perguntam, foi só Lutero que conseguiu, que trabalhou, que foi um dos líderes da Reforma Protestante, que foi uma das pessoas mais influentes? Na verdade, Lutero foi um deles. Mas nós tivemos vários outros personagens importantes aí, na Reforma Protestante. Então, entre esses aí, talvez os principais nomes teriam sido, por exemplo, João Calvino. João Calvino, ele viveu entre 1505 a 1564. O nome dele, como está escrito aí embaixo, Jean Calvin, ou Jean Calvin, depende aí da pronúncia. Era o nome de batismo dele, que foi um influente teólogo protestante francês, que por causa da perseguição religiosa, ele fugiu para a Suíça, onde fundou o movimento calvinista. Também era chamada de teologia reformada. Ele era um profundo religioso, foi influenciado por Lutero, por Melanchthon, Zwinglio e Busser, que nós vamos falar desses aí daqui a pouco também, alguma coisinha. Ele ensinou
milhares de estudantes de teologia em sua academia, que foi fundada em 1559 em Genebra. Outro nome também é Philippe de Melanchthon, né, como está escrito aí. Viveu entre 1497 a 1560. E o nome de batismo dele era Philip Schweisted. Como está escrito aí também, diferente, né? Difícil a pronúncia. Conhecido também, mais popular, Schweisted era terra preta, em alemão. Por isso ele adotou o nome de Melanchthon, mais conhecido dessa maneira, que significa a mesma coisa no grego. Ele era um filósofo e teólogo e redigiu a Confissão de Augsburg, de 1530, e tornou-se o principal líder do luteranismo após a morte do Martinho Lutero. Olha só, ele tornou-se ainda conhecido como o educador da Alemanha, né? Ou seja, o preceptor Germani, né? Por reformar o ensino no território alemão, né? Naquela época. Outro nome ainda é Ulrich Zwingli, ou Ulrico Zwinglio. Você vai achar esses nomes aí, se acaso você fizer uma pesquisa. É sempre importante ler, é sempre importante buscar conhecimento. Ele viveu entre 1484 a 1531. Né? Ele foi o líder da reforma protestante na Suíça. Ele atacou as doutrinas romanas, especialmente a veneração a santos. Também as promessas de cura, a venda de indulgência e as indulgências sempre foram um tema complicado, polêmico, e ainda, né, o celibato. Em 1525, ele conseguiu alguns cantões, de alguns cantões, né, em alguns cantões, a transformação de monastérios em hospitais. Ele também eliminou a missa e o uso de imagens nas igrejas, adotando apenas dois sacramentos, o batismo e a ceia. Mais um é Thomas Müntzer, né? Esse Thomas Müntzer ele viveu de 1489 a 1525. Ele foi um teólogo protestante e reformador, né? E também ele foi o primeiro a celebrar a Eucaristia em língua alemã, em 1523. Olha só, foi uma figura controversa, com sermões tempestuosos e apocalípticos. Apoiou camponeses rebeldes na Guerra dos Camponeses em 1524 e lutou também com meios radicais contra o papado e o sistema de classes. Mais um desses reformadores é Martin Bucer, né, que viveu entre 1491 a 1551. Ele também é conhecido como Martin Butzer, né, a pronúncia escrita um pouco diferente. Ele influenciou as vertentes luteranas, calvinista e anglicana. Ele era membro da ordem dominicana, mas influenciado por Lutero, ele deixou a ordem em 1521. As ideias reformistas dele levaram à excomunhão da Igreja Católica, e ele fugiu para Estrasburgo, onde agiu como mediador entre os reformadores Lutero e Zwinglio, e se juntou a Matthaus Zell, Wolfgang Capito e Caspar Hegel. Os nomes assim do jeito que está escrito aí. A pronúncia é um pouco diferente, mas como está escrito aí embaixo aí, os nomes, né? Mais um foi Johannes Brentz, que viveu entre 1499 a 1570. Ele introduziu a reforma em sua paróquia em Schwarzbisch-Hall, né? Alterando o sermão, o batismo, a comunhão e a missa, né? A lei do matrimônio ela foi transferida para o âmbito secular. Olha só, ele queria as meninas nas escolas, isso é importante. E alunos com talento, não importando a origem, eles deveriam aprender latim para serem, ou para terem acesso à escola superior, né? Muito ligado à educação, muito importante isso aí também. Brentz e Lutero, eles são considerados os principais autores do catecismo do protestantismo luterano. Olha só que importante. Tem também Jan Hus, né? Jan Hus, como está escrito aí, que viveu entre 1369, né, um pouco anterior até, né, ali a Lutero, até 1415. Ele foi um teólogo reformador tcheco,
né? Ele era tcheco. O Jan Hus ele foi condenado a morrer na fogueira, porque se negou a abandonar as suas teorias relacionadas à reforma da igreja. Olha só, olha só que forte isso, né? Ele pregava o ideal ele pregava o ideal de pobreza e condenava o patrimônio dos terreno dos príncipes da igreja, né? Ele defendia a autoridade da consciência e tentava aproximar a igreja do povo. Isso era importante, né? Através do quê? Através das pregações que eram em tcheco e não em latim. Em latim, que era o idioma obrigatório na igreja, né? Naquela época. Mais um é Johannes Bugenhagen. Como está escrito aí? Viveu de 1485 a 1558. Ele foi o primeiro pastor protestante da igreja de Wittenberg, onde ele celebrou o casamento de Lutero e batizou ainda os seus filhos. Ele ajudou a traduzir a Bíblia e a adaptou para o baixo alemão. Já doutor em teologia protestante, a partir de 1528 ele ajudou a expandir a reforma. Ele redigiu ou revisou as constituições eclesiásticas de regiões do norte alemão e também da Dinamarca. Ele é conhecido como o Reformador do Norte. É bem importante também esse nome, até caso você vá fazer algum tipo de pesquisa. Outro é John Wycliffe, que viveu de 1330 a 1384. Ele era inglês. John Wycliffe, da maneira que está escrito aí, tem duas formas, é conhecido como Wycliffe ali com o E no fim, do jeito que está escrito aí embaixo. Ele é considerado o precursor da reforma. Ele era professor em Oxford e assumiu em 1374 uma paróquia em Lutterworth, né? Naqueles tempos, havia na Inglaterra um forte sentimento contra o Papa, um certo antagonismo, né? Por conta do quê? Por conta dos impostos pagos a Roma. Wycliffe, ele se baseava na Bíblia para reivindicar a reforma da igreja e criticava o clero. Ele rejeitava, né, o celibato, ainda o culto a imagens, santos e as relíquias. E, não menos importante, aquele que nós começamos a falar, dos principais nomes, Martinho Lutero, que viveu de 1483 a 1546. E ao estudar a Bíblia, o Lutero ele desenvolveu os seus 4 princípios teológicos fundamentais, né, que seriam eles. O primeiro deles, a Bíblia é a única referência da verdade. Olha só, a Bíblia é a única referência da verdade. Olha só que importante. Segundo, a salvação ela só vem por meio da graça. A graça de Deus, e não pelo pagamento de indulgências. Terceiro, Jesus Cristo, através da morte na cruz, através da sua morte na cruz, ele pagou pagou por todos os nossos pecados. E a única ponte entre os homens e Deus. E quarto, né, o quarto princípio são: as pessoas são salvas unicamente pela fé. E quando a gente fala então da importância, a gente sabe de toda a importância que teve a reforma trabalhista aí, né? Durante os séculos, durante os anos aí, durante toda a sua construção e tudo que a gente vê hoje, que nós somos herdeiros, então vemos a reforma, já nascemos numa época onde já tinha tanta coisa construída, né? Nós aqui do século XX, século XXI. Com o movimento protestante, houve uma revolução na relação entre Deus e os seres humanos. E, consequentemente, com os ensinamentos de Lutero. Isso aí, sem dúvida, isso é um fato, né? Dessa forma, a igreja ela perdeu o seu poder. Quando a gente fala da igreja, o poder da igreja católica, e as hierarquias, aquelas hierarquias, elas começaram a desmoronar. Né? Isso foi paulatinamente, foi devagarzinho, mas foi acontecendo. Né? Através dessa situação, deu-se início a um processo que trouxe diversas transformações sociais, como a democracia, a liberdade de expressão, o pensamento crítico, o incentivo à educação, a independência do Estado com relação à igreja, entre outros desmembramentos em diversas áreas, incluindo ainda a jurídica, né? Exemplo, a Declaração dos Direitos Humanos. Ainda entende-se, né, ou compreende-se que a importância que aconteceu na história através da reforma. Por quê? Porque em se tratando da educação, antes da reforma,
antes dela acontecer, quando a gente fala especificamente da educação, um pouco antes dela acontecer, o direito à educação era restrito apenas aos nobres e ao clero. Olha só, e a maioria então do povo era analfabeta, infelizmente, né? Isso foi por séculos. E quando a gente olha para esse cenário, nós vemos que a educação ela se revela como indispensável a todos os seres humanos, a todas as pessoas, porque através da educação ocorreram mudanças de conceitos, né, valores, visões de mundo. Assim, a Reforma Protestante, para além das mudanças, para além de muitas coisas que aconteceram, né, ela foi um retorno às origens dos ensinos, dos primeiros ensinamentos, né, dos princípios bíblicos que os apóstolos aprenderam de Jesus, que, através da educação, ele deixou o legado de viver e de ensinar. Então, este foi o vídeo de hoje, né, o primeiro da semana aqui, Fazendo História 2021, com o tema Reforma Trabalhista. Eu até trouxe o livro aqui para mostrar para vocês. Esse é um livro que fala aqui a história da reforma, do Carter Lindenberg. Um livro muito bom, né? Baliza aqui, até é uma referência aqui, até para quem gosta de estudar, para quem gosta de leitura, para quem gosta aí de procurar material referente aos temas que a gente cita aqui no canal. Esse livro aqui é muito bom para quem tem interesse aí, né, com relação à reforma protestante. Um livro muito bom, né, uma leitura muito gostosa aí. E claro, né, sempre que você está procurando informação, que você está procurando o conhecimento, é de muita valia, de muita importância, incentiva sempre a leitura, a educação e também ele vem de encontro com algumas coisas que nós citamos aqui no canal, aqui neste vídeo, especificamente falando da reforma trabalhista, correto? Desculpa, reforma protestante. Reforma protestante. É um tema muito importante, por isso que nós já abrimos o primeiro vídeo aqui do Fazendo História com a reforma protestante. Eu espero que vocês tenham gostado. Fica aqui o convite, se você tem dúvidas, se você gostou do material, deixa a tua impressão, deixa os teus comentários aí embaixo. Se você tem dúvida e a gente souber, a gente puder colaborar, coloque aí, nós vamos estar respondendo a todos vocês. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo aqui da semana Fazendo História, aqui do canal, né? Primeira semana que a gente está fazendo relacionados a temas históricos que impactaram a história, que impactaram na vida da sociedade, contexto social da humanidade. E a reforma protestante, ela sim, foi um ponto muitíssimo importante e não podia passar batido. Então, esse foi o nosso primeiro vídeo da semana. Espero que vocês tenham gostado. Convido vocês para continuar acompanhando aqui essa semana, que tem muito mais coisa para acontecer. Agradeço muito, muito, muito mesmo a atenção de todos, o carinho. Deixo a todos um forte abraço, fiquem todos com Deus e até amanhã no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.